William Santiago, eu sou um colaborador do Centro Espírita Seara do Mestre e hoje estou aqui a convite da USE Distrital Santo Amaro para nós darmos sequência ao nosso estudo do Evangelho. O tema que nos foi proposto hoje para desenvolvermos no estudo é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou começar fazendo uma leitura que está no livro Boa Nova, do Chico Xavier, né, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, que ele vai falando um pouquinho da conversa que o Cristo teve com Nicodemos sobre a respeito da reencarnação. Então começa assim, ó. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que devereis lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre bondoso esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhamos vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre da sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto, em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos perturbado. És mestre em Israel e ignoras coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitamos os vossos testemunhos. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, como os teus raciocínios sobre a lei, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu disser as coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Entretanto, confundido, retirou-se o fariseu. Nessa conversa com Nicodemos, que era um sumo sacerdote, um homem que vivia da interpretação da lei, temos que entender que nesse período que Jesus vivia, né, a vida política, a vida religiosa, a vida legislativa era o mesmo caminho. Tudo estava uníssono, tudo estava junto, né? E era Nicodemos quem trabalhava com todas essas questões. Então, quando ele questiona o Cristo sobre o que fazer, né? E o Cristo diz para ele que antes de interpretar, ele precisaria sentir, e depois ele fala que a gente precisaria retornar, né, várias vezes para poder desenvolver esse sentimento desse nós. Ele está falando o Cristo está falando para Nicodemo da necessidade de transformação que nós temos que passar nas nossas vidas, nesse sentido de nos tornarmos espiritualizados, que não seria só as interpretações, não seria só o conhecimento por si só, que provavelmente Nicodemos, provavelmente não, com certeza, Nicodemos deveria saber das leis de frente para trás, de trás para frente, citaria trechos, provavelmente estava tudo decorado, tudo dentro do seu conhecimento e muito vasto sobre a lei. Mas ele sentia aquela lei? Ele compreendia aquilo que ele estava vendo?
ou ele usava e permitia a vaidade da opulência, do tapinha nas costas, né? Do respeito que as pessoas tinham por ele, pelo fato de ele ser um sumo sacerdote. Provavelmente os interesses de Nicodemos nesse momento é nesse sentido, né? Ainda é muito preso à questão da vaidade, do orgulho, né? E aí o Cristo vai falando para ele que para a gente poder trabalhar a cada momento, a cada aceitio, né, a cada passo, nós necessitaríamos ter outras experiências na matéria, para podermos aprender como lidar com as nossas vaidades, aprender como lidar com as nossas dificuldades, tendo novas oportunidades de aprendizagem na matéria, reencarnando. Então é disso que o Cristo está falando, né? Nenhum de nós vai conseguir evoluir se não nascer de novo, se não renascer, não só nascer, nascer e renascer neste planeta, pela condição evolutiva que nós vivemos, né? Então é necessário passarmos por todas as dificuldades e aprender com tudo aquilo que a gente faz de bom e faz de ruim para a nossa sociedade, ou para o nosso próximo, ou para aqueles que conviveram junto conosco. Mas antes de mais nada, trabalharmos para nós nos tornarmos seres espiritualizados. Por isso que nós estamos neste planeta. Não só estamos nesse planeta, mas por isso que nós estamos no grupo que nós vivemos. Na passagem do Evangelho, os discípulos, né, o Cristo pergunta para os discípulos o que dizem dele, né, no momento, né? E alguns deles dizem que ele é Elias, que ele é outro profeta, né? E os discípulos perguntam e falam, né, que nas profecias dizem que Elias iria de retornar, né? E o Cristo fala para eles que Elias ele havia retornado e que eles não perceberam. E não percebendo a vinda de Elias, ainda é ridicularizado. E aí o Cristo ainda aprofunda ainda, que diz que eles irão fazer a mesma coisa com ele, Cristo, nesse momento, de não perceber a grandiosidade da oportunidade do Cristo ali. E o que acontece com Cristo lá na frente, né? Ele vai ser ridicularizado, né? Vão bater, humilhar, tudo isso que nós já imaginamos. Então, olha só, se um espírito da elevação moral do Cristo, ele vem aqui nesse planeta, reencarna, para quê? No caso do Cristo, ele reencarna aqui para demonstrar para nós que as dificuldades que nós vivemos nas nossas vidas, elas são suportáveis, né? E que elas servem para que a gente, e nós passando por elas de forma ordeira, de forma a entendermos como oportunidade de aprendizagem, nós vamos poder ascender moralmente. O que eu quero dizer com isso, né? Então vamos tentar uma coisa mais prática, depois mais prática aqui, aí a gente vai voltar com a história de Elias, né? Então, o que o Cristo quer dizer? Que Deus, ele é amor. Antes de mais nada, Deus é amor, né? Então, a gente não está aqui para viver olho por olho, dente por dente. A gente não está aqui para agredir os outros da mesma forma que os outros nos agridem. Muito pelo contrário, a gente está aqui para buscar o entendimento de nós e aí o entendimento do outro. Porque o outro pode estar num momento diferente de nós evolutivamente. Cada um de nós aqui, neste planeta, está num momento oportuno de aprendizagem. E aí, a reencarnação, ela está dentro de um processo de justiça. Vamos voltar para Elias dentro desse contexto, né? Elias, ele foi um grande profeta, né? Segundo Cristo, o maior dos profetas. E em um determinado momento, Elias manda degolar mais de 300 sacerdotes numa disputa lá para ver quem conseguia fazer um efeito físico num período muito difícil da vida naquela região, no momento onde Elias está reencarnado. Ele, na disputa com o rei, na época, o rei ali pede para ver quem que consegue fazer o efeito físico, porque eles estão passando por um momento de
dificuldades muito grandes, né, de seca e tudo mais. E aí eles chamam Elias e vem os sacerdotes, e cada sacerdote, mais de 300, vai tentando fazer o efeito para tentar fazer se chovesse naquele período, um período de seca, né? E aí Elias consegue fazer isso. E aí no final do pleito o rei pergunta para ele, então tá, o que que você deseja? E aí ele manda cortar a cabeça de todos os sacerdotes. Quando o Cristo reencarna, antes de o Cristo reencarnar, tem um espírito que vem para abrir os caminhos, vamos dizer assim, né? Para poder receber o Cristo. E esse espírito é João Batista, que é João Batista que vai batizar o Cristo, né? E a partir dali o Cristo vai dar sequência no trabalho proposto pela espiritualidade. E como que João Batista desencarna? Ele desencarna com a cabeça cortada, né? Degolado. Ele vê o rei Herodes que se une à sua cunhada, né? Vivendo em pecado, né? Em adultério para as leis. Então eles estão vindo na sua carruagem, João Batista percebe e grita justiça, justiça, que a justiça seja feita, mas acusando eles desse crime. E aí o que acontece? Depois João Batista é preso, a rainha fica extremamente incomodada com isso, e ela tem uma filha muito bonita, e aí numa festividade, ela dançando, o rei diz para ela o que ela quer, o que ela quer. E aí ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E o rei oferece para ela a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, olha só. Se o espírito da elevação de Elias, de João Batista, tem que resgatar as suas dívidas, imagina nós. Né? Então, a justiça com João Batista foi feita. E qual foi a justiça? Ele sentir aquilo que ele levou centenas de pessoas a vivenciar. Uma dor parecida com aquela. Agora, talvez a dificuldade que nós possamos entender, em um outro sentido que essa minha fala que pode estar dando nesse exemplo de João Batista, é que é olho por olho e dente por dente espiritualmente falando. E não é verdade isso. Né? Não é verdade. Mas a gente não deixa de passar pelas nossas experiências. A espiritualidade nos promove exatamente aquilo que nós necessitamos da nossa reencarnação, aquilo que nós necessitamos passar, que teoricamente aquilo que nós daríamos conta de uma forma ou de outra, né? E não necessariamente aquilo que nós precisamos passar num todo. Por isso, nos momentos de reencarnação também, para a gente poder resgatar a cada passo, a cada momento a compreensão, porque assim nós vamos evoluindo, nós vamos galgando evolução e entendimento para ir é como se tivesse um novelo todo emaranhado e a gente vai tentando desembaraçar aquele novelo. A cada passo, a cada puxada, a cada momento, aquilo que foi desembaraçado não volta mais a ser embaraçado. Então a nossa evolução ela vai se dando assim. A cada reencarnação, a cada oportunidade de aprendizagem, aqui na matéria e obviamente na espiritualidade. Mas aqui nós vamos nos unir com aqueles de nosso interesse, com a família, né? Aí nós temos as dificuldades, os entendimentos, os desentendimentos, né? Mas nós reencarnamos ali juntos para quê? Para podermos evoluir, para poder crescermos nesse sentido, junto com aquele núcleo familiar. Sempre com o objetivo, a gente não pode esquecer, sempre no objetivo de evolução espiritual. Então, tudo que nós fazemos neste planeta é buscarmos a evolução espiritual. Mesmo nós espíritas, né? Nós estamos muito para Nicodemos, muitos de nós. A gente lê o Evangelho, a gente lê as obras do Chico Xavier, né? A gente lê todas esse compilado de informações da espiritualidade e quantos de nós não temos medo de morrer? Quantos? Né? Quantos e quantos de nós não saímos buscando curas miraculosas para as nossas dificuldades? E em vez de a gente poder entender aquilo como aprendizagem, né? As nossas dores, as nossas doenças, né? Quantos e quantos de nós não fazemos isso? Esquecemos dos ensinamentos do Espiritismo, né? Do Cristo, para podermos nos afogarmos nas nossas dores, afogarmos mesmo, às vezes desesperadamente, como crianças,
Né? Então, que nós possamos nos aprofundar cada vez mais nos ensinamentos e entender que os laços de família, eles não são rompidos com a morte dos nossos entes queridos. Né? Que nós não estamos aqui para ser castigados. Né? Não, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprendermos. E o desencarne dos entes queridos, o nosso é a libertação. Né? Para que nós possamos voltar para a casa que é a espiritualidade. Para que nós possamos voltar para o Cristo. Né? E seguirmos no nosso desenvolvimento evolutivo. A gente não pode nunca esquecer que nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Não necessariamente somos espiritualizados. Então, necessitamos dos processos reencarnatórios neste planeta ou em qualquer um outro planeta, está mais evoluído ou menos evoluído. No nosso caso, não dá para a gente ir para o mais evoluído, porque nós estamos nesse patamar evolutivo. Né? Mas isso tudo serve para que nós possamos nos tornarmos espíritos espiritualizados, mais fraternos, nos colocando no lugar do outro, procurando ouvir, procurando entender. Quantos companheiros vão para o centro espírita e chegam lá bem, trabalham, desenvolvem 2 minutinhos, 9:02, né? Ou o horário lá que termina o trabalho na casa de vocês lá. A gente já está desesperado para ir embora e quer saber. E aí se tem um carro na frente do nosso, a gente já fica desesperado porque a gente quer ir embora. Calma. Né? Vamos entender. Não adianta só, como fazia Nicodemos, não adianta só ter decorado o Evangelho, ler as obras. Não, a gente precisa sentir. E precisa praticar. Né? O Espiritismo é um estudo prático da espiritualização. Né? É um estudo prático desse desenvolvimento espiritual, onde a gente estuda e a gente pratica o nosso dia a dia. Então a gente tem que também entender o Espiritismo como filosofia de vida. Viver como Cristo viveu, como o Chico Xavier viveu, como a Madre Teresa viveu, como o Gandhi viveu, como Francisco de Assis viveu, se dedicando ao próximo, sabendo que cada um está no seu momento evolutivo. Quando o outro nos vem com a violência, a gente respira, ora e segue com os nossos exemplos, tentando fazer os ensinamentos, mas que nós possamos nos tornar melhor. O outro se torna melhor na medida que entende que é necessário, mesmo dentro do núcleo familiar. Mesmo dentro do núcleo familiar. Às vezes a gente se desespera, se preocupa, mas cada um de nós está no seu processo. E estamos juntos para poder enxergar no outro a necessidade. E sempre tem um que acaba precisando ceder um pouco mais. E que nesse momento, dentro do núcleo familiar, dentro da vida, que nós possamos entender que às vezes a gente precisa ceder um pouco mais, porque muitas vezes o outro não compreende o momento da sua vida ou da nossa. Então a gente tem que entender que os outros também sentem dores, como nós também sentimos. E aí a gente permite. Então a reencarnação, ela serve exatamente para isso. Para que nós possamos aprender. Para que nós possamos nos corrigir. E não é um castigo, não é um sofrimento. São oportunidades que Deus nos dá na sua infinita bondade para podermos aprender. Qual que é a primeira lei que está lá? Dos 10 mandamentos. Amar o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então, um Deus que a gente ama, um Deus amoroso, um Deus jamais ele vai nos dar castigo, jamais ele não vai nos abandonar, porque Deus é Pai, é um Pai amoroso. Então que nós possamos nos encher o nosso coração com essa luz, com essa esperança de nos tornarmos seres melhores, com a oportunidade que a espiritualidade nos dá de reencarnarmos aqui hoje, na família que temos, com o entendimento que temos, dentro dos poderes econômicos que nós temos, e trabalhar da melhor forma possível para compreender isso e nos tornarmos indivíduos cada dia melhores, mais espiritualizados e mais entendedores dos ensinamentos do Espiritismo e dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigado.
Os ensinamentos que nós tínhamos eram esse hoje. Sigam com Deus, fiquem em casa, podendo, fiquem em casa e até mais. Tchau.